Oi gente, tudo bem? Essa é a quarta mensagem com o tema Liderança Acima da Média, livro do pastor Danilo Figueira. E hoje nós queremos falar a respeito de visão espiritual. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você quer viver o extraordinário de Deus ou você quer viver na média? Se você respondeu que você quer viver o extraordinário de Deus, então deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano que quer viver o extraordinário de Deus, ele precisa ter fé para se mover no invisível e ele precisa ter convicção para superar os limites impostos. Caso contrário, a sua trajetória ela pode ser comprometida, porque barreiras espirituais, barreiras emocionais, sejam elas de ordem física, intelectual, vão surgir e a tendência que você não consiga completar a tua trajetória é muito grande, porque essas barreiras elas vão impedir e elas vão colocar obstáculos à tua frente. As trevas vão se levantar e o inimigo vai tentar colocar uma linha para que tente impedir você de avançar. Ele vai colocar uma linha e vai dizer para você assim: daqui dessa linha você não passa. Vejamos o exemplo de José. É o filho mais novo de Jacó e certamente o que lhe moveu foi a capacidade que ele adquiriu de superar obstáculos. Primeiro, ele era odiado por seus irmãos, ele era o filho mais novo, rejeitado por eles, foi entregue como escravo no Egito. E quando foi entregue como escravo, ainda quando chegou ao palácio, ainda foi acusado injustamente de algo que ele não havia cometido. Foi acusado de ter assediado a esposa de Potifar e passou anos dentro de uma prisão. Tudo isso era mais do que suficiente para que José tivesse desistido de tudo aquilo que Deus tinha preparado, de toda a jornada que Deus havia preparado para ele. Mas o que fez a diferença na vida de José foi a capacidade que ele adquiriu de superar obstáculos. Os seus galhos se estenderam de tal forma que nem os muros podiam impedir ele de avançar diante de todas as barreiras que estavam colocadas diante dele. Tudo começa e se sustenta com uma visão. Um líder, ele se move pelo sobrenatural, que é a capacidade de enxergar o invisível e perseguir o impossível. Vejamos um pouquinho mais da história de José. Em Gênesis 37, José ele dorme e durante a noite ele tem um sonho. E nesse sonho, ele e seus irmãos, eles faziam feixes de trigo. Toda vez que o feixe de trigo de José se levantava, o feixe dos irmãos dele se curvavam diante dele. José também teve um outro sonho também, em que a lua, o sol e as estrelas, todas elas se curvavam diante dele. E quando ele relatou isso para o pai dele e relatou isso para os irmãos dele, eles passaram ainda mais a odiá-lo, diante daquilo que ele estava falando, perguntando para ele: você quer dizer com isso que todos nós vamos se curvar diante de você? Nem o ódio dos seus irmãos, nem todo o ciúme conseguiu parar José. Qual foi a diferença que fez para José? A diferença, na verdade, foi que ele tomou posse. A partir do momento que ele teve esse sonho, ele tomou posse desse sonho. Um homem, ele precisa ter uma visão como âncora para a sua vida. Caso contrário, a possibilidade de ele ficar à deriva como um barco é muito grande. José, mesmo diante de um ambiente totalmente desfavorável, ele tinha algo no seu coração, uma visão que Deus havia dado para ele. E eu aqui gostaria de fazer duas perguntas para você. Você tem uma visão para a sua vida? Essa visão foi Deus quem te deu? Deus não criou nenhum de nós sem propósito. Todos nós temos um propósito e por menor que ele seja, esse propósito, para Deus ele pode se tornar grandioso. E cabe a nós realizarmos isso. Se Deus confiou algo para nós, isso nunca pode ser para nós um motivo de peso, e sim um motivo de alegria diante daquilo que Deus nos confiou. Você quer viver o extraordinário de Deus? Então você precisa acreditar, e isso vai demandar fé. Você precisa renunciar às suas vontades para fazer a vontade dele. Você precisa perseverar, porque muros irão surgir diante de você. E você precisa superar
para poder passar esses obstáculos. E isso exige um nível mais profundo de fé, porque teremos que sentar no banco de carona e deixar que o Espírito Santo nos conduza para esse caminho, para que a gente possa ser conduzido diante dessa trajetória. E Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Toda vez que nós recebemos um chamado, a tendência é que muitos questionamentos surjam e jorrem em nossa memória. Vejamos o exemplo de alguns personagens bastante conhecidos de nós. José, por exemplo, ele era o filho mais novo e provavelmente quando ele teve aquele sonho, a primeira coisa que deve ter passado na cabeça dele: como que eu irei alcançar isso? Como que os meus irmãos, a minha família vai se dobrar diante de mim? Davi, enquanto Samuel derramava óleo na cabeça dele, talvez ele tenha pensado: eu sou só um pastor de ovelhas. Moisés, quando Deus chamou ele para libertar o povo do Egito, talvez ele tenha, a primeira coisa que ele tenha falado: eu acho que o Senhor se enganou, porque nem falar eu sei. Não deixe que seus questionamentos sejam muros que o impeçam de avançar. Muros serão colocados diante de você e cabe a nós superarmos esses muros. Olha o que esse texto fala em Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um dos atributos da fé é a visão espiritual, a possibilidade de você materializar aquilo que você não vê. E um outro grande exemplo disso está lá em Gênesis, no capítulo 13 e 14, que fala um pouco a respeito de Abraão. Eu vou ler um texto aqui bem curto para você aqui, só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Aqui só tinha um problema. Abraão e Sara, sua esposa, eram velhos e não tinham ainda um filho. Então, como se daria essa descendência que está falando nesse texto aqui? Isso demandaria fé. E aí eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? É do tamanho de um grão de mostarda? Ótimo! Então comece no pouco. O tamanho e a clareza da visão determinam o tamanho da conquista. Esse princípio espiritual, ele influencia a nossa vida como cristão. E aqui são necessárias algumas perguntas para que nós possamos refletir. Aonde você quer chegar na sua família? O que você pretende alcançar na tua vida profissional? Ministerialmente, onde você quer chegar na casa de Deus? Até onde se estenderá a tua influência? Para que se tenha certeza dessa jornada, essas perguntas se fazem extremamente necessárias. Não deixe que os muros sejam o seu limite. A partir de uma visão, dificuldades irão começar a aparecer, tentando levá-lo a desistir. Em Números 13 e 14, nós temos o relato a respeito de Josué e Caleb. Quando eles foram para a Terra Prometida, eles enxergaram realmente aquilo que Deus havia confiado a eles. A única diferença que teve foi que aqueles que acompanharam eles ficaram extremamente aterrorizados. Aterrorizados por quê? Porque eles se colocaram como gafanhotos a partir do momento em que eles enxergaram aqueles gigantes que haviam naquela terra. No entanto, Josué e Caleb, eles continuaram acreditando nas promessas de Deus. Circunstâncias, pessoas e potestades irão se levantar e os nossos horizontes irão diminuir. O foco e o objetivo nos impulsionam, mesmo que tudo pareça estar andando na contramão. Paulo não parou, e mesmo nas ocasiões em que ele se encontrava preso, ele não deixou de escrever as suas cartas às igrejas. Os muros se levantam, mas os galhos sempre encontram uma forma de sobrepor esses muros. E o que determina isso, na verdade, é a nossa convicção. Verdadeiros homens de Deus também podem fraquejar em algum momento da sua caminhada. Mas isso nunca pode ser maior do que a sua vontade de retomada. Um desses exemplos foi Pedro,
que, mesmo sendo alertado pelo próprio Jesus que Satanás iria sacudi-lo de um lado para o outro, resolveu confiar em si mesmo. E o resultado disso foi a perca da aliança que ele tinha com Jesus. Mas em João, no capítulo 21, Jesus tem um diálogo com Pedro, e durante esse diálogo, Jesus insiste em uma pergunta para Pedro. E ao final, ele pede para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Uma vocação não perde a validade. Deus está sempre disposto a restaurar. A convicção nos ajuda a sustentar os nossos planos, mas mesmo os mais convictos também passam por dificuldades. O fato de estarmos fazendo a vontade de Deus não significa que nós não iremos passar por dificuldades, não significa que não passaremos por lutas, mas eu quero te dizer aqui, nenhum personagem bíblico, seja ele Davi, Moisés, Abraão, Paulo, Pedro, teve vida fácil. Todos eles passaram por dificuldades, todos eles passaram por provações. O fato de nós estarmos servindo a Deus, isso não é garantia de êxito fácil na nossa caminhada. Dificuldades e muros irão se colocar diante de nós. E aqui eu gostaria de concluir com algo. O que de verdade fez a diferença na vida desses homens foi a capacidade que eles adquiriram ao longo do tempo de superar os obstáculos, de transpor esses muros que foram colocados diante deles. Eles se tornaram especialistas em superá-los. Os galhos se estenderam sobre esse muro, até sobrepor o outro lado. Eu espero que com essas palavras você possa cada dia mais se tornar um líder acima da média. Deus abençoe vocês, que essa palavra realmente venha edificar a sua vida.